Hoje nós vamos conversar sobre o livro Jubiabá, a obra de Jorge Amado que deu origem à música dos Paralamas do Sucesso, A Lanterna dos Afogados. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. O vídeo de hoje é tanto uma síntese quanto uma análise de alguns pontos da obra, para tentar te ajudar a entender sobre o que se trata e também explicar essa curiosidade em relação à música. Jubiabá está longe de ser um dos livros mais famosos do Jorge Amado. Ele foi publicado pela primeira vez em 1935 e é um típico romance de panfletagem. Ele é utilizado pelo seu autor como uma forma de difundir as ideias do comunismo, e isso é muito presente na obra. Não é uma obra que se preocupe tanto com a ideia narrativa, mas com levar os personagens a um encaminhamento que reforce a ideia do autor sobre o estado social das coisas e as mudanças necessárias na sociedade. Jubiabá, que dá nome ao livro, foi um personagem real. Esse é o nome de Severino José de Abreu, que foi um pai de santo que viveu entre 1886 e 1937, ou seja, ele era vivo na primeira publicação dessa obra, e ele era conhecido por incorporar o caboclo Jubiabá. Jubiabá é um representante do candomblé, que é uma religião afro-brasileira. Diferente do que muita gente acredita, o candomblé não foi importado da África, mas ele foi criado pela junção de algumas religiões de matriz africana, trazendo os elementos que são próprios da cultura brasileira para dentro dele, inclusive alguns pontos de tradição católica dentro dessas crenças. O candomblé ganhou traços mais definidos a partir do século XIX, reforçando-se principalmente após a abolição da escravatura, e é uma junção de culturas, principalmente da cultura iorubá, da cultura base e da cultura banta. Dito isso, o Jubiabá da vida real era um representante religioso conhecido e com uma certa notoriedade na época da escrita dessa obra, e ele é utilizado aqui como um guião narrativo, apesar dele não ser o personagem principal desse livro. Esse livro, apesar de se chamar Jubiabá, vai acompanhar a história de Antônio Balduino. Antônio Balduino é um rapaz marginalizado. Ele nasceu em uma favela em um morro de Salvador, o Morro do Capa Negra, e tinha uma infância já muito mais pobre, como a maioria dos personagens que vão ser retratados ao longo da vida de Jorge Amado. Esse Antônio Balduino, ele era negro, e ele vivia nessa comunidade sendo criado por sua tia Luísa. A tia Luísa não era obviamente a mãe, e ele não conhecia o pai. O que ele sabia do pai é que o pai se chamava Valentim e que tinha servido como jagunço de Antônio Conselheiro. Aqui é importante nós fazermos uma contextualização histórica. Antônio Conselheiro vai morrer em 1897, no interior da Bahia, durante a Revolução de Canudos. E o pai de Balduino ter servido como jagunço nos situa mais ou menos temporalmente em relação a ele, que esse é um livro cuja infância do personagem vai se passar para o final do século XIX e começo do século XX. Deve ser por volta de 1895 a 1905, 1910, no máximo, que o personagem nasceu. Logo no começo da obra, nós vamos ter alguns contatos do Antônio Balduino com o Jubiabá, que já aparece como um sacerdote relevante na região. Só que se nós formos olhar a época de nascimento do verdadeiro Jubiabá, que é 1886, causa um pouquinho de estranheza quando nós colocamos em perspectiva com essa informação que é a única que nós temos sobre o pai do Balduino. Se ele foi jagunço de Antônio Conselheiro, significa que ele estava participando pelo menos nos movimentos iniciais de Canudos. Esse é o ponto que me gera um certo questionamento em datação histórica, mais ou menos, da obra. Mas não vou me prender muito a isso e vamos seguir adiante. Só estou fazendo esse apontamento para mostrar que existem alguns pontos nessa obra que, quando você olha com uma lupa, você percebe que faltou um cuidado, talvez, em alguns pontos ali. Mas vamos seguir contando a história de Antônio Balduino, que eu ainda não passei das primeiras páginas. Mas então, ele era esse jovem que não sabia nada sobre sua mãe e tinha essa história a respeito de seu pai. Ele era criado pela tia Luísa e vivia muito solto dentro do morro. Nesse morro, o Jubiabá já era uma figura religiosa a quem o Antônio se referenciava várias vezes, e muitos outros personagens. O Jubiabá, ele não é um personagem direto da obra, mas é indireto. Ele é como se fosse uma névoa que vai encobrindo o livro todo. Ele é sempre algo para que o Antônio recorre e que se volta a ele nos momentos mais difíceis. Acontece que durante a infância de Antônio, sua tia Luísa começa a mostrar sinais de transtornos mentais, até que em um dado momento ela simplesmente surta. Quando a tia desse menino, a Luísa, enlouquece,
enlouquece, nós vamos ter a intervenção daquela comunidade, mais precisamente da vizinha dele. A vizinha direta dele era Augusta, e a Augusta vai levar o Antônio Balduino para a casa do chamado Comendador Pereira. O Comendador Pereira é um homem que vive mais no centro da cidade. É importante nós termos em mente que a Salvador descrita por Jorge Amado é muito diferente em termos territoriais da Salvador que nós vemos hoje. Então nós temos que pensar que é uma cidade muito menor. Nós não temos principalmente os acréscimos de favelas, das regiões de Brotas, da Pituba, do Campo Grande, ou seja, há uma redução territorial drástica e o centro mesmo da cidade é próximo do centro histórico e da divisão entre cidade alta e cidade baixa. A região que esse menino nasceu, que é mais ou menos a região onde existia realmente o Pai de Santo, era onde nós temos mais ou menos o Palmiúdo hoje. Eu vou botar um mapa para vocês se situarem. Mas em termos geográficos, nós não tínhamos uma ligação direta, por exemplo, da cidade com a Barra, com outras regiões da orla. Então é uma cidade mais reduzida. E mesmo sendo uma cidade mais reduzida, aquele menino não tinha um contato muito direto com nada fora daquele morro. Por serem comunidades mais pobres, as crianças que estavam crescendo ali, elas iam para a cidade por algum motivo, mas não era uma transição que nós víamos com tanta facilidade e que nós podemos atribuir muito à própria segregação financeira que existia dentro da região. Ele é levado desse ambiente do morro para um ambiente totalmente diferente, de Sobrados, onde é a casa do comendador. O comendador Pereira é casado com uma mulher chamada Maria e tem uma filha chamada Lindinalva. É a história dessa menina Lindinalva que vai ser adaptada para a novela Gabriela Cravo e Canela. Só que ela é feita de uma forma muito diferente dentro desse livro, é muito mais triste. Esse menino é levado para essa casa e o comendador dá para ele uma espécie de proteção, como era muito típico na época. Aquelas chamadas meio que adoção à brasileira. Ele fica na casa, faz os serviços da casa, está sob os cuidados daquela família, mas não é parte real daquela família. Mas tem um mínimo de proteção caso alguém para cuidar. Quando Balduino vai para esse ambiente, ele nunca mais vai voltar à liberdade do morro de antes. Por quê? Sua tia, depois disso, é levada para um hospício e chega a falecer. Então ele é criado dentro daquele ambiente. E naquele ambiente, ele não é totalmente benquisto. Ele tem o contato com a Lindinalva, que é a filha do patrão, e é uma menina que é muito diferente de todas que ele já conhecia. Uma menina branca, uma menina ruiva, com sardas, e ele vê nela a imagem de uma santa. E essa é a primeira imagem que ele vai construir de Lindinalva, vai permear a sua vida inteira. Inclusive, quando Lindinalva vai cair na degradação, ele ainda lembra desse primeiro momento de Lindinalva. Essa Lindinalva que Antônio conhece, brinca com ele, e a partir daí surge também o apelido dele dentro daquela casa, que já era um apelido usado dentro da comunidade e que vai ser também importado para aquele ambiente, que é Baldo. Para resumir basicamente o nome dele, né? E no contato com aquela família, ele também vai passar por muitas dificuldades, principalmente as impostas pela cozinheira Amélia. A Amélia não gosta dele de cara e nem gosta do favorecimento dos patrões com ele, por ser um rapaz negro, e começa a criar muitas intrigas. Ela bate muito nele, tenta repreender condutas e por aí vai. Nós vemos assim uma queda de braço dos dois. E Antônio cresce naquela casa até mais ou menos 15 anos, que é quando a Amélia faz muito mais intrigas a respeito dele. Diz para os patrões que ele olha para Lindinalva com olhos de desejo, o que faz com que Lindinalva se afaste totalmente dele. Apesar de ter brincado na infância, ela começa a sentir receio por ele e leva Antônio Balduino a receber uma surra dentro daquela casa, o que o faz ir embora dali. O comendador pretendia que ele trabalhasse no comércio dele e ele vê que ele ficaria preso dentro daquela realidade. Ele seria basicamente um escravo com um salário, com rendimentos, mas ele estaria sempre na dependência daquela família, numa relação muito de subserviência. E ele rompe com aquilo, ele foge e vai acabar parando na rua. Nós temos que ter em mente que era um rapaz que ainda sabia ler, sabia escrever, porque o comendador fez com que ele tivesse algumas aulas, então ele tinha algum nível de ferramentas para se safar de muita coisa. Mas esse contato do Antônio com a rua vai aflorar os vícios existentes. Ele conhece pessoas em situações igualmente ruins. E toda vez que ele revive as lembranças daquele passado, ele sente uma oposição de sentimentos. Quando ele sai daquela casa e foge da casa depois da primeira mentira, é o primeiro momento em que ele sente um desejo de fato por Lindinalva. E o autor digamos assim, tenta ser mais ou menos poético para dizer que, enfim, ele fez coisas pensando nela e depois fugiu daquela casa. E basicamente todas as outras mulheres que vão cruzar o caminho dele ao longo do livro vão ser uma busca dele por essa Lindinalva ideal.
Só que nós vamos acompanhar a vida do Antônio ao longo das páginas do livro e não é uma vida legal, sabe? Ele não é o tipo de personagem, o autor tenta exaltar muito essa questão de cruzar a Bahia, das tradições, dos empregos, da comunidade, enfim, mas é um personagem que eu não gosto. Assim, eu ainda não terminei de falar do livro, mas de forma geral eu não gosto desse livro, ele me causa uma impressão muito ruim. Mas eu tô trazendo aqui para níveis de conhecimento, até porque tem duas referências mais famosas que vêm desse livro e eu achei interessante falar sobre ele. O Antônio, para mim, uma das coisas que me causa mais confusão na obra é a relação como o autor vai desenvolvendo dele com as mulheres. Tirando essa relação utópica dele com essa Lidinalva ideal e perfeita que ele tem na cabeça dele, a relação com todas as outras mulheres me parece muito ruim, é muito tóxica. Inclusive, esse livro tem uma das cenas que mais me causou impressão na minha vida literária, que é quando, basicamente, nós temos uma descrição de que o personagem está pensando como violentar uma menina que é moça, nós temos que lembrar, 1930, por mais que fossem comunidades mais pobres, é um motivo importante para a mulher ela ser virgem muitas vezes, porque isso garantia algum tipo de casamento para ela. Então ele está no funeral da mãe dessa menina tentando arrumar uma forma de violentar ela. Nossa, pra mim isso é pesadíssimo, sabe? Quando eu olho pra trás eu penso, meu Deus, são essas coisas que me incomodam muito na narrativa de Jorge Amado, mas eu estou aqui pra focar no livro. Então, temos todos esses momentos e nessas relações utópicas ele sempre fica vislumbrando essa Lindinalva. Ele vira lutador, o livro na verdade começa com uma luta dele, ele nocauteando uma pessoa, mas nós percebemos que a carreira dele de lutador também não dura muito tempo. Isso acontece porque ele vê no jornal uma notícia de que Lindinalva está noiva. E no dia que ele vê essa notícia do noivado de Lindinalva, ele toma uma surra fenomenal depois de tomar um porre. Porque ele fica num estado um tanto quanto de descontrole, que aquele objeto imaginário de afeição dele, que ele imagina que sequer pense nele, já está caminhando, construindo a vida com outro homem. Nós vemos uma dor dele com relação a isso. E em todos os momentos de confusão, em todos os momentos que buscavam um amparo, o Balduíno sempre voltava para a figura do Jubiabá. O Jubiabá aparece como um caminho para a ancestralidade africana dele, como um caminho para um entendimento da espiritualidade dele, do que fazer, de como agir em determinados casos, e vai rodeando isso. Basicamente a obra vai girar em torno dessas aventuras do Antônio, até que nós temos mais ou menos para o texto final a mudança de narrativa, onde nós vamos voltar a acompanhar aquela Lindinalva do começo do livro. A Lindinalva não é mais a filha do comendador e nós vamos descobrir o que houve com ela. Essa moça que parecia ter um futuro belo pelas mãos, que era filha de uma elite com poder, que tinha um determinado dinheiro, vê sua vida mudar muito rapidamente. A mãe dela falece um ano depois que o Balduíno deixa a casa, e logo depois do falecimento da mãe, o seu pai vai se entregar aos prazeres mais vil, vai cada vez mais para prostíbulos, as mulheres dilapidam dinheiro, e aquela menina se vê mais sozinha cada vez naquela casa, sem companhia, sem amigos. Até que chega em um determinado momento para ajudar seu pai nos negócios, supostamente, um bacharel recém-formado, um advogado, que é o Gustavo Barreiras. E o Gustavo Barreiras aparece muito galanteador, muito sedutor, e ele começa a fazer o cortejo de Lidinalva. Nessa época, ela ainda é uma moça respeitável, de família. E nesse cortejo que ele vai fazendo com Lidinalva, o autor vai deixando muito claro que ele não era um homem com as intenções mais puras. Ele olhava para ela com olhos muitas vezes lascivos. Ela sequer percebia, ela estava muito iludida com aquela ideia de que ia ter um relacionamento, ia ter uma família, e se apaixona por aquele homem. E quanto mais Gustavo vai se envolvendo nos negócios do comendador, mais o comendador também vai se afundando. Fica meio que implícito se ele teve papel na ruína do comendador. Eu acredito que teve por toda a forma como a narrativa se desenha. E o comendador vai ficando cada vez mais sem dinheiro, vai sendo levado à falência. E eles saem daquele sobrado. Quando eles saem daquele sobrado, começa a situação maior de dependência daquela Lindinalva. Eles vão para uma casa menor, muito mais afastada, ou seja, fora daqueles limites mais convencionais de Salvador, do centro histórico que nós conhecemos. E nessa casa muito mais afastada, para ter acesso, precisava do Gustavo para levar. Para ter dinheiro para renda, o Gustavo começa a interferir. E o comendador cada vez mais vai se perdendo, não está nem ali para aquela casa. O Gustavo vai ficando cada vez mais naquela casa. E começa a exercer uma pressão sobre a Lindinalva, porque ela não teria mais o que oferecer para ele monetariamente falando. Então ele ainda queria satisfazer sua lascívia, de certa forma, com ela, mas sem as responsabilidades do casamento. Ele começa a se impor para ela. Entra dentro do quarto dela e ele está sustentando aquela casa, ou seja, é uma relação muito de poder e de controle
controle ali. E ele começa cada vez mais indo, até que um dia o comendador morre. E o comendador morre num prostíbulo. Isso sai nos jornais, tudo, apesar dele ter falido, tinha nome. E o Gustavo diz que isso é uma grande humilhação, ele não pode mais vê-la. Ele só aparece um mês depois na casa, encerra os contatos com ela, diz que vai se afastar e dá 2 notas de 100 mil réis para essa moça, como se dissesse, ó, tá pago por esse tempo. E ela estava grávida, ela sequer consegue contar para ele nesse momento. E nós temos aqui uma moça que vai passar por duplos lutos. Ela teve o luto pela morte do pai, o luto pela perda da vida dela, como ela tinha, e também o luto de todas as esperanças, porque ela está grávida daquele homem, aquele homem que ela acreditou amá-la, e no final das contas só arrumou um meio de usá-la e a descartou. E quando a Lindinalva é descartada pelo Gustavo, ela, que já é uma figura muito mais melancólica, se fecha muito mais. Ela engravida, tem um filho. A Amélia acaba voltando para cuidar dessa menina que ela passou a vida cuidando e vai ajudar ela no trabalho de parto e vai cuidar dessa criança que nasce, o Gustavinho. Mas não tem muito que saída para Lindinalva na história desse livro. E essa falta de saída da Lindinalva leva ela à prostituição. No começo ela é uma prostituta mais cara, mas logo ela vai decaindo, porque tem um prazo de validade, digamos assim, os homens iriam se acostumando. E a cada bordel que ela vai decaindo, ela, enquanto pessoa, vai decaindo junto. Aquele filho ela tenta manter afastado e a tristeza vai ganhando cada vez mais espaço nela. E o Balduíno, em determinado momento, descobre que aquele objeto de afeição que ele pensou por tantos anos não casou com um homem respeitável nem nada do gênero. Na verdade, ela é uma prostituta. E ela está sendo uma prostituta na época que ele descobre das regiões mais baratas, que é para onde as prostitutas saem para morrer, porque depois dali não tem futuro. Nós temos que lembrar que era uma época com muitas DSTs, com, de qualquer forma, um estigma social muito alto para a prostituição, e aquela já era uma mulher que teve um filho, já tinha uma saúde mais debilitada. Tudo isso contribui para nós entendermos que o final dela não vai ser feliz, e o final dela realmente não é feliz, não tem nada a ver com a da novela Gabriela. O Balduíno vê a Lindinalva pela primeira vez depois dessa nova vida, em um momento assim relativamente furtado, que ele não estava esperando, e ela está muito magra, encaveirada, e ela quer um dinheiro para uma bebida e um cigarro, porque não estava fumando há dias. Ele acaba dando esse dinheiro e foge dali, porque quando ele confronta a imagem da Lindinalva real, os seus sonhos e aquela figura que ele idealizou, que ele procurou em todas as mulheres, meio que se desmorona. E é justamente nesse desmoronamento que ele fica em crise, mas ele decide voltar para procurar ela. Só que o Balduíno nunca vai conseguir alcançar a Lindinalva que ele esperava. Quando ele volta para procurá-la novamente, ele já encontra no seu leito de morte. Nesse leito de morte, o Jorge Amado faz um pouco do que o José de Alencar também faz em Lucila. O leito de morte vai redimir aquela mulher que em vida foi prostituta para praticamente uma santidade. O Balduíno não consegue ver nela uma mulher que já vendeu seu corpo, sua alma. Ele só vê nela aquela menina que ele conheceu, aquela imagem de uma santa inicial que foi o que ele teve dela. E comovido muito por aquilo, ela pede perdão a ele por ter julgado mal ele no passado, ao que ele diz que não tem problema, e o pede para cuidar do seu filho. E quando Balduíno aceita aquela promessa, ele de certa forma acha um novo objetivo, porque a Lindinalva foi o fantasma da vida dele, a sombra que guiou todos os passos dele, porque ele pensou em muitos momentos. Quando a Lindinalva deixa de existir, ele substitui a Lindinalva pelo Gustavinho, que é o filho da Lindinalva com o Gustavo. Cabe pontuar também, se vocês se perguntarem, cadê o Gustavo? Ele nunca procurou saber do filho? Não. É engraçado que quando ele deixa a casa da Lindinalva, ele dá 2 notas de 100 mil réis para ela. Ou seja, ali ele está encerrando e é meio que apaga pelo que aconteceu. Quando ele descobre o nascimento de um filho com ela, ele manda uma nota de 100 mil réis. Ou seja, a cada tempo que passa, esse personagem vai se degradando mais moralmente. Se a primeira ofensa ele acha que valia 2 notas de 100 mil réis, a segunda ofensa, que é largar um filho no mundo, para ele vai valer só uma nota de 100 mil réis e não pensar mais nisso. Ou seja, é um personagem que a gente não pode esperar nada dele. Então o Balduíno vai assumir a figura de pai dessa criança, de uma criança branca, dentro daquele contexto em que ele sequer gostava de trabalhar nem nada. Ele passa a mudar a vida dele para se adaptar àquele filho que é o legado de Lindinalva para ele. E por causa do Gustavinho, o Balduíno começa a trabalhar como estivador, e é o momento em que o Jorge Amado começa a lançar o real tom do livro, para que nós estamos chegando.
começa a ter uma discussão sobre greve na cidade e sobre movimentação. E o Balduino está ali começando a trabalhar naquele momento. E ele começa a interagir com os grevistas. Nessa interação com os grevistas, ele vai percebendo que a proteção daquele menino e do próprio futuro depende de conseguir melhores condições de trabalho. Então ele se torna um líder dentro daquela revolução. Ele que sempre quis ser reconhecido dentro da comunidade, ter versos em nome dele, primeiro foi como lutador e depois como talvez aventureiro, começa a até vislumbrar a possibilidade de ser um líder reconhecido pelo seu trabalho em prol de uma mudança social. O grande opositor do Balduino aqui vai ser o Gustavo Barreiras, que vai ser o advogado do sindicato daqueles trabalhadores que são os trabalhadores da luz, os trabalhadores dos bondes, quem faz aquela cidade funcionar. E esse Gustavo vai tentar se colocar como um mediador. Na verdade, ele está tentando conseguir votos para ser deputado. Ele casou com a filha de um deputado e quer virar político também, quer conseguir os votos dele dentro daquele local. E o Balduino não deixa ele ganhar espaço. E nós vemos aqui uma tentativa de fazer uma oposição a quem está em favor do capital. Porque nós temos a personalidade do Gustavo sendo construída de uma forma terrível. Nós não conseguimos ter qualquer empatia. Ele é um homem que não presta. Em dado momento é irônico que ele fala que ele não tem dúvida sobre seu caráter. E nós sabemos o caráter dele, ele não vale nada. O Balduino, que na verdade está lutando por um filho que é do próprio Gustavo e o Gustavo não sabe, ele se coloca como um mensageiro daqueles valores comunistas. E esses valores comunistas, na verdade, são os que estão garantindo a subsistência de uma criança que deveria ser nutrida porque acreditava no capital. É uma oposição que o Jorge Amado vai fazer de uma forma muito direta. E é na greve que ele encontra a sua real personalidade. E o Jubiabá deixa de ter influência. O Jubiabá é um líder religioso que ele sempre consultou, mas que no momento da greve ele é utilizado como uma forma de contraposição. Não seja tão incisivo, vocês podem negociar, dá pra gente pensar de alguma outra forma aqui. Então aí entra muito aquela noção de poder terreno com poder religioso. Por mais que não seja um padre, é uma figura de autoridade religiosa sobre o Balduino. E quando o Balduino se legitima daquele movimento grevista, ele rompe com a autoridade de Jubiabá e começa a falar com ele de igual para igual, entendendo que o Jubiabá pode falar sobre as questões ancestrais, mas não pode falar sobre a greve e sobre o status das coisas, que o status das coisas não cabe uma recordação e um recorte só religioso. É preciso um recorte temporal e uma ação temporal para libertar aquela população. E assim, basicamente, o livro se encerra com a vitória do movimento grevista e o Jorge Amado querendo dizer que é a atividade grevista que vai chegar na última barreira de libertação do homem. É interessante colocar que o Balduino é muitas vezes referenciado como negro, mas no final da obra é dito que para o movimento grevista não tiveram só negros, participaram espanhóis e outras pessoas. E é falado como na pobreza todos são iguais em relação à cor. Ou seja, qual é a visão do Jorge Amado sobre isso? É muito clara, que é necessário uma revolta que desconsidere só a questão da cor, mas olhe a questão social da coisa. O livro como um todo traz só essa mensagem final de que a greve é uma resolução e que o comunismo é um caminho. Olhando o livro para o contexto da época, a gente já estava aqui no regime Vargas. A coluna Prestes já tinha acontecido e já tinha todo aquele movimento sobre conseguir ou não uma revolução comunista dentro do país. Vargas ainda não instalou um Estado Novo, então podemos entender que é por isso que esse livro é publicado, mas existe muito aquela tensão no ar. Em linhas gerais, eu não acho um livro narrativamente bom, não me agrada. Eu não gosto da forma como o Jorge Amado traz os personagens, eu acho que ele enxerga o pior do ser humano e não é uma característica que eu goste. Ele é muito cru e ele não dá oportunidade para os personagens além da depravação. E os heróis deles não são heróis de fato. Mas isso é muito do meu gosto pessoal. Mas aí você pode estar se perguntando o que é que a Lanterna dos Afogados tem a ver com isso? Lanterna dos Afogados é um bar que vai aparecer como um dos pontos de encontro dessa sociedade de marginalizados. É um bar no meio do cais do Porto. Salvador é uma cidade portuária. Nós estamos falando num cenário do século XIX. Ela vive da sua atividade marítima e do comércio. Não é uma cidade que vai viver do turismo como nós temos hoje. Ou seja, a atividade marítima é muito importante. E dentro daquele cais tinha esse bar Lanterna dos Afogados, que inclusive vai ser o título de um dos capítulos. Até o próprio nome de como surgiu Lanterna dos Afogados é um pouco nebuloso para as pessoas locais, mas é um ponto de reunião e de encontro sempre que as pessoas estão perdidas. Foi de um antigo marinheiro que tinha uma amante que era uma negra que foi aforreada e fazia arroz doce, ou seja, era aquele ponto de contato entre a liberdade do mar e a liberdade de quem já foi cativo, nós podemos até pensar assim. As pessoas recusavam qualquer mudança de nome dentro daquele local e o reconheciam como Lanterna dos Afogados. Quando o Paralamas vai pegar esse nome Lanterna dos Afogados e lançar numa música, eu sinto que acaba casando
casando um pouco com esse sentimento dos marginalizados que se tem no livro. É um lugar onde as pessoas se encontram quando não tem mais nada, quando precisam ficar. É um lugar onde pessoas vão morrer, onde pessoas vão brigar, onde pessoas vão beber e vão buscar algum tipo de acolhimento. Que é, de certa forma, uma ideia que o próprio Jubiabá acaba passando. É uma figura em que as pessoas desesperadas vão buscar acolhimento. De forma geral, o livro vai tentar traduzir isso. Essa ideia de uma veia mais comunista como um instrumento social de mudança, ao mesmo tempo que coloca a depravação cada vez mais presente na sociedade e talvez a morte como o único caminho da redenção, além de uma revolução comunista. Como eu já pontuei várias vezes, não é uma obra que eu gosto, né? Um livro que me causou uma impressão horrível quando li. Eu não recomendo para adolescentes. Eu li esse livro acho que com uns 15 anos, porque, né, eu sou baiana, sou de Salvador, passava muito Jorge Amado para ler na escola. E, nossa, a cena que ele tenta abusar da filha da mulher morta no sepultamento da mãe é uma das que mais me causa gastura na história da literatura. Não gosto do excesso de depravação que o Jorge Amado traz, se isso faz de mim uma moralista que seja, mas eu acho que é uma visão de mundo muito complicada. O mundo já não é um lugar legal. Se a gente só pensa que tudo vai ser ruim e que a ruindade se justifica por um passado difícil, nós só perpetuamos situações de desigualdade. Mas é isso, eu imagino que não seja uma obra muito conhecida. Eu até procurei aqui no YouTube pra ver se fazia ou não esse vídeo, e eu vi que não tem muitos comentários sobre esse livro, então eu resolvi trazer esse vídeo. Eu acho que, de forma geral, a visão toda de Jorge Amado sobre o comunismo é uma visão muito utópica. Também era um escritor mais jovem na época da escrita dessa obra, que é uma das suas primeiras. É um homem que está tendo contato com o comunismo e acha que aquela é a resolução do mundo, que vai se provar errado ao longo do tempo. Ele vai, inclusive, ser deputado pelo Partido Comunista. E aquela coisa, para cada realidade social, um tipo de política funciona. Eu não entendo que na realidade social do Brasil o comunismo funcionasse muito bem. Era algo muito mais pensado por algumas elites. Até se a gente for olhar o próprio contexto do Luiz Carlos Prestes, quando faz a coluna tenentista, que acaba se deslocando para ser um movimento com tendências comunistas, são muito pessoas muito mais academicizadas do que a população civil no geral. Um galinho, claro, uma parcela da população, mas existe aquela dificuldade em dialogar com o povo, que é uma dificuldade histórica de praticamente todo o movimento social no Brasil. Mas em termos gerais é isso. Eu não sei se é um livro que eu recomendo a leitura, mas como eu mesma já li e eu estava ouvindo Lanterna dos Afogados esses dias, eu disse, olha, eu vou fazer um vídeo explicando de onde veio o nome dessa música. Mas é isso, eu espero que vocês pelo menos tenham gostado dessa análise e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!